Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem uma novidade, né? O Flamengo venceu mais uma, é líder, cada vez mais líder, mas algo me impressionou nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Primeiro, porque o Flamengo enfrentou uma grande equipe. E que, tá jogando de sangue doce, a gente fala sangue doce lá no Sul, viu gente? Eu não sei se vocês falam no restante do Brasil. Tá jogando despreocupado, tá jogando já garantido na Libertadores, já com o bolso cheio pelo título da Copa do Brasil, já tem uma conquista no ano, já tem um trabalho consolidado, não ambiciona mais nada neste campeonato. E impôs o seu jogo, não abdicou de jogar contra o Flamengo, embora com alguns desfalques, conseguiu em vários momentos agredir o Flamengo, que teve no Diego Alves uma figura importantíssima. E é isso que mais me impressiona no Flamengo. O Flamengo não basta ter um equilíbrio, ter jogadores do meio para frente de extrema qualidade, ele ainda consegue, quando agredido, quando ameaçado, estava sem o Rodrigo Caio, por exemplo, mas tem um goleiraço. E o Diego Alves chegou a ser contestado em momentos recentes no Flamengo, né? Vocês lembram, ele quase saiu, ele criticou que era reserva e tudo mais. Vocês vejam como a confiança ela acaba favorecendo todos os jogadores do elenco. E o Diego Alves é um goleiraço, sempre foi, mas faltava sequência, faltava confiança, faltava... e ele tem demonstrado isso cada vez mais, não é de agora, tá gente? Não estou falando nenhuma novidade aqui, mas é que o Flamengo ele pouco se expõe, mas quando se expõe é necessário que você tenha uma salvaguarda, e o Flamengo tem, com um goleiraço chamado Diego Alves. Tem também uma grande dupla de zaga, especialmente a titular, que é o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, tem grandes laterais. E outra coisa que me surpreende no Flamengo, né? Eu estou indo em tópicos aqui, o Flamengo tem um time titular que todo mundo conhece na ponta da língua, do goleiro ao centroavante, e mesmo sem alguns desses principais jogadores, alguns se questionavam. Mas o Jesus ele não mexeu muito no time, ele deu uma sequência para aqueles 11. Quando ele precisar trocar uma peça, vai ter dificuldade no entrosamento, alguns jogadores podem não render o esperado, não é o que está acontecendo. Ele perdeu o Rafinha durante o jogo, ele perdeu o Felipe Luiz, ele perdeu o Arrascaeta, ele não tinha o Gabigol. E os jogadores que foram entrando foram entendendo o sistema, se encaixando no time e crescendo da mesma forma. É incrível, hein? Incrível o que está acontecendo com o Flamengo em termos de gestão de elenco, de valorização das características de cada atleta, de um sistema coletivo que favorece e privilegia o individual. Muito interessante ver esse Flamengo jogar. O Atlético Paranaense, apesar de ser um bom time e apesar de ter imposto o seu jogo, poderia ter vacilado um pouco menos, né? Entendido que você não pode se expor dessa forma contra uma equipe como é o Flamengo, que sabia como o Atlético jogava, que sabe como o Atlético joga, e sai jogando ali na intermediária defensiva com o goleiro, às vezes você precisa simplificar. E aí acabou custando o primeiro gol. E depois o Bruno Henrique acabou fazendo o outro gol. O Bruno Henrique é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e tem que parar com essa história de cota na seleção, né? Que só pode 1 ou 2 jogadores. Se o Flamengo tem jogadores selecionáveis, se tem o time inteiro selecionável, tem que levar o time inteiro. Mas a seleção nem é o assunto aqui e talvez o torcedor do Flamengo nem goste do que eu estou dizendo, né? Porque aí leva o time inteiro embora. Não é isso que eu estou falando, viu, gente? Estou falando em termos de méritos, em termos de uma Copa do Mundo, por exemplo, que tudo para. Se a Copa do Mundo fosse mês que vem, teria que levar vários jogadores desse time do Flamengo. É só isso que eu estou dizendo. Não precisa amistosos mequetrefes aí para desfalcar o time do brasileiro, tá? Não é isso que eu estou dizendo. E mais uma coisa. Vamos parar com essa história de que o Flamengo é beneficiado, né? Vamos parar com essa história. Se a gente for fazer um balanço, um saldo, porque isso eu sei que fica para o torcedor, mas nosso papel aqui é exatamente esclarecer o que acontece. Se a gente for fazer um balanço, é óbvio que em alguns momentos você vai notar algum benefício, algum erro de arbitragem que tenha favorecido o Flamengo, como vai encontrar para todas as equipes. Para umas mais, outras menos, mas se você fizer o balanço, o que aconteceu ontem, por exemplo, foi um absurdo. O Braulio da Silva Machado, que é um bom árbitro, ele marca o pênalti no campo. E o VAR o corrige, de uma forma inexplicável. O jogador do Atlético, ele dá um passo para deslocar o jogador do Flamengo. Ele comete o pênalti, que é visto no campo. O VAR só poderia interferir nesse momento se ele dissesse para o árbitro, não teve o toque. O cara se jogou e não teve o toque. Bom, aí você vai olhar no vídeo e fala, caramba, ele não encostou. Se ele não encostou, não tem a falta. Só que eu não consigo entender ainda o que o Braulio conseguiu ver no vídeo que ele não viu no campo.
que ele conseguiu ver no vídeo ao ponto de dizer, eu realmente errei. Como assim? Se no vídeo fica mais evidente ainda o pênalti, que o jogador meio que faz aquela proteção do tipo, não vou fazer o pênalti, aí ele dá um passo para bloquear o avanço do atleta. Não, gente, não, é pênalti no campo, é pênalti no VAR, é pênalti na Arena da Baixada, é pênalti no Maracanã, é pênalti na Lua, é pênalti na Terra, é pênalti em tudo que é lugar. E aí, de novo, né, a gente discute essa história do VAR, para que tanta intervenção? O jogo está sendo apitado lá dentro de campo, para você corrigir erros claros e óbvios, beleza, é para isso que o VAR serve. Agora, para ficar achando, não, esse realmente eu acho que o cara procurou o contato, porque aí ele faz a alavanca no momento em que... para aí, gente, não, tem muita coisa errada que precisa ser ajustada. E o Flamengo conseguiu superar isso também, fora de casa, contra um adversário difícil e vencer por 2-0. É mole? Então, parabéns ao Flamengo. E só que aí fica aquela briguinha de bastidores depois, né, dos dirigentes, falando do VAR. Por quê? Porque o presidente do Santos também falou bobagem, disse para entregar o troféu já para o Flamengo, e ignora que o Flamengo está jogando bem. E que se tem problema de arbitragem aqui e ali, vamos avaliar o que está sendo feito dentro de campo. Vamos avaliar o que está acontecendo não só no seu time, quando o seu time é beneficiado, aí ninguém fala, né? Mas o futebol é assim desde que o mundo é mundo, o VAR só potencializou tudo isso, ou só mudou um pouco o foco, né? Antes falava do árbitro, agora se fala do VAR. É isso, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Acho que o Flamengo caminha a passos largos para ganhar o título brasileiro. Vamos esperar os próximos passos aí. Eu volto na próxima, te inscreve no canal. Tamo junto. Tchau!